Estimadinho, Jean Segato, nosso antropólogo, professor lontrense, nosso conterrâneo. Lulismo, getulismo. Vamos voltar um pouquinho o tempo. Certo. Vamos voltar na época da carteira trabalhista, vamos dizer assim. Quem instituiu a carteira trabalhista foi Getúlio Vargas. Você sabe que muita gente tem feito um paralelo entre lulismo, até o termo lulismo, e cunhado, né? Pensando no getulismo. E você olha que eu às vezes fico um pouco desconfiado, mas também não há como não tirar algumas semelhanças, né? Eu dei a carteira de trabalho pensando no Getúlio, mas também eliminei os movimentos populares, criei uma figura de líder, né? E lutou por essa figura de líder. As tentativas, a Intentona e outros movimentos que apareceram nessa época, diluídos, tratados como anti-república, anti-povo, esse movimento assim. Eu não vejo muita diferença quando eu dou um Bolsa Família, um Bolsa Escola, Bolsa isso e aquilo, mas quando aparece um movimento social popular que tenta reivindicar direitos, valores e tudo mais, eu elimino e tento criminalizar, como agora, por exemplo. Né, um projeto de criminalizar movimentos populares. Então, assim, tem algumas semelhanças que acho que a gente não pode deixar de pensá-la mesmo. Talvez Getúlio Vargas fosse mais ele a figura para se tornar proeminente. Eu acho que dentro do lulismo não é só ele, Lula, mas ele enquanto filosofia partidária, alguém que pode, vamos assim dizer até um termo meio bobo, aparecer em outras roupagens, roupagem Dilma, roupagem B, C, D e E, sabe? Mas algumas coisas me parecem muito parecidas. Assim. Mas mudou muito, porque nos anos 80 ele pregava outra situação. Ele não aceita esses movimentos sociais, movimentos de rua. Isso é o que o Lula pregava. Exatamente. E assim, se a gente for olhar para fazer uma exegese mesmo dos problemas pelos quais o PT passou e até a maneira como ele de alguma forma, se dissolveu, e muito se deu com isso, quando o Lula resolve, então, fazer alianças impensadas no início, quando ele se aproxima de empresariado, quando ele se aproxima... Que aí, como eu posso dizer, coisa que hoje a gente vê acontecendo na Venezuela, quando a própria oposição se racha, né, e você não tem mais uma oposição que vai em relação ao centro de governo, a quem está na vez. Né? Isso muito aconteceu com o Lula, assim, as alianças que ele acabou fazendo, eu acho que... tudo pelo poder, né? Rachou o partido. Tudo pelo exatamente, poder. Né? Exatamente. Na verdade, tudo pelo poder, né? O poder já estava traçado, um poder de 20 anos. Exato. Como é que você vê o poder? Olha, tem um autor da história da filosofia mais contemporânea, Michel Foucault. Eu gosto muito de pensar uma imagem que ele faz de como, né, nos últimos 3 ou 4 séculos, por exemplo, a gente acabou se acostumando com a ideia de que o Estado tem poder sobre a gente. E enquanto a gente esquece de uma coisa que ele nos lembra muito nos seus trabalhos, de que o Estado é uma representação do povo. A representação não tem mais poder do que aquilo que ela representa. Nós temos o poder. O poder é microfísico. Em junho do ano passado exatamente. Mostramos que o poder, quando o povo quer, é dele. Né? Exatamente. Mas assim, ó, historicamente, você tenta imaginar, o Foucault narra isso, Europa, depois da dissolução entre igreja e Estado. Antes você tinha uma figura de Estado que era incontestável. É o rei é Deus na Terra. Quando... Né, o rei está nu, vamos assim dizer, que não é mais Deus na Terra e vamos nos tornando antropocentristas e etc, etc, ele é só um homem. E o que faz esse homem ser diferente de todos os outros homens? O que faz ele reger? Né? E aí vem todos os mecanismos que ele começa a mostrar. Você pega o cidadão na rua, claro, você tinha um sistema penal diferente também. Esse cidadão aí matou o pai. Na época, antes de Revolução Francesa, você era culpado até que você provasse a sua inocência. Hoje você é inocente até que se prove a culpa. Por culpa, exatamente. Então, daí fazia o que com o sujeito? Prendia ele uns 3 dias, dava uma boa surra nele, o encapuçado já vinha e já dizia, você vai morrer, tá? De qualquer jeito. Agora você escolhe como é que você quer morrer. Você quer morrer rapidinho, você só pede perdão para o rei, diz que você é culpado e diz que ele é o soberano, e aí eu corto a tua cabeça logo.
Agora, se você quiser continuar dizendo que você é inocente, eu vou cortar um dedo seu, eu vou te enfiar uma agulha quente, eu vou te torturar até você morrer. Então, o que acontecia? Né? A lei era bem clara, vamos assim dizer. O sujeito tem direito de se defender. Então, ele tem os 3, 4 dias ali para provar que ele é inocente. Como é que ele vai provar que está lá no calabouço preso, né? Ou ele confessa que realmente foi ele que matou. Ou ele espera Deus salvar ele. Porque se ele é uma pessoa justa, Deus não vai deixar ele morrer. Né? O que acontecia? Eu levava para a praça pública, o sujeito... você começa a enfiar agulha quente, não sei o que, você tá tudo bem, fui eu, pronto. Fui eu, claro. O rei nunca ia ser injusto. Porque ele confessou. Se foi ou se não foi, mas ele confessou publicamente que foi ele. Então o rei matou ele legitimamente. Se ele não confessa, né, o rei também não é justo, porque se ele fosse justo mesmo, Deus ainda teria salvado ele. E ele não teria morrido. Então, ou ele teria provado a sua própria inocência. Então ele começa a mostrar um mecanismo onde a gente foi historicamente entendendo que o Estado tem realmente poder sobre a gente e que a gente deve se disciplinar conforme o Estado diz que a gente deve fazer. Estimado, o Partido dos Trabalhadores, quando o Lula se elegeu presidente, trabalhou muito a imagem do combate à corrupção. Porque nesse país se roubava muito. Como é que você vê depois desses 8 anos de Lula, mais 4 agora praticamente de Dilma, presidente Dilma, que foi a sucessora do presidente Lula no próprio Partido dos Trabalhadores, com referência a esse mensalão que o Lula não via nada, não sabia de nada, não escutava nada. Como é que você vê? Eu às vezes gosto de fazer um paralelo com o próprio Marx, sabe? O Marx teórico e o Marx colocado na prática. Isso na prática não me parece ter funcionado muito bem em nenhum Estado-nação socialista, teoricamente. O Lula me parecia um bom combatente e o PT me parecia um bom combatente de corrupção em termos de teoria de como fazer política. Mas na hora de ir para a prática vem aquela história que a gente falou antes, dá medo de ser bonzinho, dá medo de ser honesto, porque você não vai conseguir. Então, assim, a gente pode ter certeza de alguma coisa. Se o Lula, vamos pegar a imagem de Lula, se o governo Lula tivesse sido um governo plenamente dentro dos preceitos que ele pregou enquanto homem de campanha antes de ser presidente, ele tinha ficado 4 anos. Ou talvez nem chegado nos 4 anos. Mas todos eles assumem assim, sou candidato a prefeito, mas eu só quero 4 anos. Eu não quero, vou me doar para minha cidade, porque eu posso. Eu sou empresário, eu tenho dinheiro, eu não preciso, mas eu tenho que ajudar a minha cidade. Mas a mosca azul nesses 4 anos mordeu. E o cara vai mais 4 e não larga mais, e não tem mais como largar. E nem só a mosca azul, né? Como eu te dizia, se ele fosse levar plenamente o seu combate à corrupção e tudo mais, ele não aguentava 4 anos lá, porque alguém dava um jeito. Alguém dava um jeito. E a solidariedade dos companheiros naquelas multas que o Supremo Tribunal Federal os condenou à cadeia? Eles levantam a mão vibrando que são inocentes e os companheiros juntam dinheiro para pagar. Como é que você vê esse momento de solidariedade dos companheiros? Nem criança esperança não arrecada dinheiro tão rápido, né? Como se arrecada dinheiro rápido, né? Não, olha, você sabe que às vezes a gente tem... É triste, a gente acaba fazendo piada da nossa própria situação deprimente que a gente vive de política no país. E pior que não escapa ninguém, porque não é só o PT, né? O PSDB de Minas Gerais, agora o Eduardo Azevedo, que foi governador, o deputado e senador, renunciou porque também tem um rolo do mensalão com o mesmo Marcos Alegre, que foi o cabeça. O PP, PMDB também estão juntos lá condenados. Mas se a lógica funciona, ele consegue... O DEM, que era o PFL, que foi PFL, que hoje é PSDB, também pegaram o governador de Brasília com a mão na botija, com um monte de dinheiro. Exatamente. O brabo é pegar esse dinheiro sujo que tu cheira aquela coisa de cueca. Isso que é brabo. Não, brincadeira, né? Aí é brabo. Não, e... Tu tá rindo? Eu tô rindo porque, ó, eu tô rindo pra pegar um moleque na rua e dar uma camaçada de pau porque tá com uma pedra de crack. Que tá com uma pedra de crack, né? Agora, pegar um helicóptero cheio de cocaína. Cheio de cocaína, como pegaram, né? Aí que e de homens públicos, né? Exatamente. Aí que essas coisas que você... Essas duas medidas assim, a que você tem. A mídia solta, mas daqui a pouco ela dá uma escondida, ela dá uma... Qual é o poder da Globo nisso aí tudo? Porque a Globo tem um poder muito forte, né? Exatamente. Ó, a gente estava falando aí, por exemplo, Black Bloc. Então, assim, primeiro que o objetivo deles nunca também foi atentar contra a vida de ninguém, nem de humanos, nem de animais e tudo mais. Você quebrar uma vitrine de empresa,
algo privado com um símbolo de quebrar capitalismo, né? Aí, claro, agora eles começam a ser acusados de serem os protagonistas da violência contra as pessoas e tudo mais, e faz aquele alarde todo, etc, 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 etc. Agora, por exemplo, ó, lá na antropologia, a gente acaba vendo outros canais de notícia que não passam na Globo. Como, por exemplo, sede de FUNAI, que é atacada por fazendeiro, queimar as caminhonetes, queimaram... Agora, ontem ou antes de ontem, você viu em algum grande canal de mídia? Não. Porque são as pessoas que estão lá, mal ou bem, ainda tentando fazer alguma coisa para os povos indígenas, mas esses aí não interessam mesmo, estão ocupando a área que eu podia plantar arroz ou achar pepita de alguma coisa, né? Então, esse é o tipo de notícia que não aparece. Então, assim, é nessas horas que você começa a ver quem que deve ser o vândalo, né? O fazendeiro que foi lá e botou fogo na sede de FUNAI, isso aí não apareceu. Não apareceu. Né? Não apareceu. Coisa dessa semana, então é triste, sim. Estimado, comunismo, ditadura, golpe militar de 64. O que era? Você não era, você nem nascido era, Sim. mas você estudou, você lê Sim. muito. Como é que você faz esse comunismo, ditadura, golpe militar? Não se podia ter duas As casas, redes sociais três casas. fomentando a volta militar, você já viu isso também? O quanto que se tem fomentado... Se fala muito nisso. Isso, trazer os militares de volta, por favor, Forças Armadas, capitão, general, o que esteve no Haiti, sendo pensado como esse seria o presidente ideal e etc, etc, etc. Eu não sei. Ou a história foi contada para a gente com versões tipo história da Venezuela, porque qualquer um que vê a história da Venezuela, aquilo lá deve ser o próprio inferno na Terra, né? Assim, a gente vê pelo que é noticiado. Ou os interesses mudaram muito, né, nesses últimos anos. Alguns chamam de golpe, outros chamam de revolução, também depende a quem interessou e a quem vai interessar ainda. A mesma coisa quando se fala agora, né? Volta dos militares, talvez interesse a uns e não interesse a outros. O que me preocupa mais acima de tudo isso é esse fetiche pela disciplina, esse fetiche pela lei, como se a lei salvasse a gente, como se a disciplina salvasse a gente, como se assim a gente fizesse, né, um país... Tem que ter autoridade, tem que estar o cara armado. Isso me preocupa, sabe? E eu vejo aí